Por acaso vocês conhecem a expressão a fuga é sempre para a frente? Pois bem, eu decidi-me a fazer este trabalho, que eu considero que é um trabalho, e agora não tenho recuo, não percebo nada disto. Eu sei que as críticas vão ser muitas em relação à qualidade da imagem, o som, a envolvência, tudo vai ser aso de, se calhar, crítica. Mas querem que eu vos diga uma coisa? Estou-me nas tintas. E sabem porquê? Porque aquilo que eu me proponho fazer é muito mais importante que todas essas críticas que porventura possam existir. Eu vou explicar. Eu tenho 70 anos. Portanto, 70 anos, o que é que eu sou? O que é que a sociedade me considera? A velha. Não é verdade? Pronto. Então, com esta idade, o que era suposto eu estar a fazer? Era suposto estar uma parte do tempo a cuidar dos netos, outra parte, eventualmente, a fazer umas viagensitas, a outra parte a tentar fazer uma aprendizagem naquilo que hoje conhecemos pelas academias ou pelas universidades séniores, outra parte do tempo a tomar um chazinho com as minhas amigas. Enfim, sendo uma velha, as pessoas dizem: está feita a vida, já não tens que ter mais sonhos. É aqui que se coloca o desafio. Eu acho, tenho a certeza que vocês vão gostar de fazer uma viagem comigo. E quando eu digo vocês, eu estou-me a referir tanto aos velhos como aos novos. Porquê? Porque aos velhos eu quero mostrar que nunca é tarde para nós seguirmos os nossos sonhos. E aos novos eu quero ensinar que, apesar das pessoas socialmente poderem ser consideradas já como descartáveis, esse é um erro que a sociedade comete. Porque os velhos, os séniores, os idosos, aquilo que queiram chamar, não se esqueçam que são um repositório de conhecimento e, em vez de serem ostracizados, deviam ser reconhecidos e porque têm muito a ensinar. Não estou a falar por mim, estou a falar pela generalidade dos velhos. E quer queiramos, quer não, nós somos um país de velhos. Então, o que é que eu me propus fazer? Quando fiquei disponível, quando comecei a poder fazer do tempo aquilo que eu mais gostasse de fazer, eu lembrei-me de perguntar a mim própria quais tinham sido os sonhos que eu não tinha concretizado por quaisquer obstáculos, quaisquer constrangimentos que impediram que esses sonhos fossem realizados. E ao abrir a gaveta dos sonhos, de imediato me saltou um que sempre me foi muito querido, que foi o continuar a estudar. E assim, o ano passado, quando abri a dita gaveta, tirei de lá o projeto de voltar a estudar. E não é que eu consegui ser uma caloira quase aos 70, mas eu estou a falar de uma caloira oficial. Eu inscrevi-me, entrei no ISCTE, matriculei-me no ISCTE, no primeiro ano do curso de Antropologia. E porquê neste curso? Porque ele tem muito a ver comigo. Porque eu gosto muito de perceber as diferenças, porque é que uns pensam assim, outros pensam de outra maneira, porque é que há tanta variedade e nós, em vez de condenarmos essas diferenças, devemos tentar percebê-las, entendê-las, porque todas elas fazem sentido. Portanto, explicado o porquê da escolha do curso, eu quero dizer-vos que o primeiro ano foi um sucesso. É assim, vocês perguntam-me, mas tu foste para a escola e não tiveste receios? Pois eu tive muitos receios, mas que tipo de receios? Eu não estava preocupada com aquilo que pudessem pensar a meu respeito. Eu sabia que ia para uma turma diurna, portanto eu ia ficar plantada no meio de uma turma de meninos e meninas
e eu sabia que numa primeira impressão eles iriam dizer ou pensar o que é que esta mulher veio para aqui fazer, mas isso não era preocupante porque eu sabia que os havia de conquistar. Mas o meu principal receio era tentar perguntar a mim própria: será que tu tens competências cognitivas que te permitam fazer o percurso que tu vais propor fazer? Porque queiramos, quer não, é um percurso difícil, com muitas exigências. Posso dizer-vos que foi para mim uma surpresa e um orgulho, porque as minhas expectativas em relação às notas não eram assim muito elevadas. Eu contentar-me-ia com... Bem, em primeiro lugar eu teria que passar. Esse era o objetivo imperativo, porque eu não ia a pensar que ia queimar anos. Eu não ia passar tempo. Eu não gosto de estar na vida a passar tempo. Eu gosto de estar na vida empenhada a viver o tempo. Portanto, mas se eu tivesse 10, 11, 12, 13, bom, para mim seria ótimo. Então, imaginem a minha satisfação quando consigo chegar ao fim do ano no topo das classificações da turma. Ou seja, se a nota mais alta era 18, eu conseguia ir com facilidade ao 16. Se a nota mais alta era 17, eu ia ao 15, 14, 15, 16. Enfim, para não estar aqui a prolongar, eu quero-vos dizer que acabei o ano fiz as unidades curriculares todas, e foram 14 porque no segundo semestre eu tive que fazer mais 5 transversais para completar os créditos, que eram 60 créditos que eu tinha que completar no primeiro ano, e eu posso-vos dizer, fiz as unidades todas e completei o ano com uma média geral de quase 16 valores. É para estar contente, não é? Eu pensei, quando fui, o meu desafio era aprender. Gosto muito de aprender. Mas feito o primeiro ano, e agora que as matrículas estão à porta, eu já começo a pensar, para o ano é o segundo. E logo vem o terceiro. Licenciatura concluída, se tudo continuar a correr de acordo com aquilo que são as minhas expectativas e se mantiver a minha saúde e as condições que me permitam fazer o percurso normal. E depois, e por que não tentar ir ao mestrado? E depois, se eu conseguir fazer o mestrado, por que não pensar no doutoramento? Bem, esta é a aventura que eu quero partilhar convosco. E daí eu ter pensado em fazer um canal ao qual vou dar o nome de Caloira aos 70. E eu acho que com a minha idade e a fazer o que eu estou a fazer, eu posso ser um incentivo, como já vos disse, para dois extremos etários, tanto para os velhos como para os novos. Porque eu acho que as duas faixas vão gostar de acompanhar o meu percurso. E aqui o desafio é vocês, por um lado, darem-me as vossas opiniões aqui no canal, no YouTube, porque é assim, reparem, aos 70 anos eu resolvi ir fazer um curso que não tinha conseguido fazer em tempo oportuno. Aos 70 anos eu fui capaz de ultrapassar as dificuldades que esta pandemia nos colocou e eu, sendo que informaticamente não me considero um zero à esquerda, mas percebo muito pouco, mas como veem, eu desafio-me, eu sou teimosa, eu sou persistente, e é por isso mesmo que estas teimosias me espefitam, me acalentam, me dão força,
Porque normalmente as pessoas dizem: mas tu já não tens idade para estar a consumir, a gastar tempo, que as pessoas têm a ideia que se está a gastar tempo, e eu tenho a convicção que estou a investir tempo, não a gastá-lo, estou a vivê-lo. Portanto, se eu fosse para a cabeça dos outros, eu ficava atada, ficava cerceada, ficava limitada. Mas eu não, é assim. Eu desafiei-me sempre, eu tive sempre uma máxima ao longo da vida que é difícil, é para mim. Portanto, eu não tenho esta, eu não quero que seja entendido que eu sou mais do que os outros ou que eu estou a tentar passar uma mensagem de sobranceria. Longe disso. A única coisa que eu quero passar, a única mensagem que eu quero passar é que nós conseguimos sempre os nossos objetivos, desde que estejamos absolutamente empenhados neles, saibamos para onde queremos ir, saibamos o que queremos e não nos devemos deixar cercear pelas opiniões alheias. As opiniões alheias normalmente não são boas conselheiras. E o ser-se velho é uma vantagem muito grande, porque permite-nos, em qualquer altura, dizermos a nós próprios: estou-me nas tintas para a opinião daquele ou daquela. Estou-me nas tintas é uma expressão de que eu também gosto. Então, hoje, eu, de facto, o que pretendo é anunciar-vos o nascimento deste Caloiro aos 70. E que vai ser um percurso, não sei quanto tempo vai durar. Gostaria que durasse muitos anos, que era sinal de que eu estava a cumprir, que eu tenho capacidades físicas e cognitivas para cumprir este sonho. E eu gostava que vocês me acompanhassem nele, e acompanhando, dialogando comigo no chat, e por outro lado também divulgando o canal, porque eu penso que ele possa ser interessante no sentido em que pode ajudar a despertar consciências, pode ajudar pessoas que de facto estão um bocadinho cerceadas e limitadas pelas opiniões alheias. Pode ser que o meu exemplo as ajude a tomar uma decisão. E eu estou a pensar fazer estes vídeos agora inicialmente com a periodicidade semanal. E porquê? Porque as aulas vão se iniciar brevemente e eu vou, e o objetivo principal é esse, é dar nota dos meus sucessos, esperemos que sejam, mas se algum insucesso existir, prometo que também o partilho. Portanto, é uma jornada, é uma viagem em comum, é uma viagem que vai ter momentos, enfim, momentos bons, é aqueles que eu pretendo que tenha. Mas vai ser um despertar de consciências, vai ser uma forma de nós também percebermos que as idades são para ser vividas. Não interessa qual é a nossa idade biológica, desde que nós tenhamos, isso é imprescindível, é importantíssimo, nós tenhamos capacidades de pensarmos e de termos consciência das nossas limitações e das nossas capacidades, mas também das nossas limitações. E depois termos empenho e determinação. Porque, para aqueles que sabem do que eu estou a falar, eu tive ainda uma dificuldade acrescida, que foi a minha dificuldade com o inglês. E como vocês sabem, a maior parte das literaturas são em inglês. Mas também isso não foi impeditivo de eu prosseguir na minha aventura. Eu,
passei muitas horas de volta de traduções. Eu vou-vos confessar, pela primeira vez na vida, eu, com 70 anos, fiz uma direta. Uma direta. E fiz uma direta para acabar um trabalho. Portanto, imaginem, se eu me empenho desta forma para, enfim, para dar boa conta do recado, meninos e meninas, vocês não têm desculpa. Vocês têm que ser capazes de me mostrar que são melhores que eu, não é? Pelo menos vocês têm todas as vantagens que eu não tenho. Numa corrida, na linha de partida, eu estou em altíssima desvantagem, porque, como já vos disse, a nível informático eu não domino, a nível de línguas eu não domino, a nível de rapidez de aprendizagem as minhas capacidades não são as vossas, portanto, mas eu estou apostada em provar-vos que eu vou ser capaz de vos acompanhar, de estar a lutar ombro a ombro pelas minhas notas, e vai ser um prazer fazermos esta viagem em comum. E o Caloiro aos 70, tenho a certeza, vai ser outro projeto de sucesso, e vamos todos, daqui a uns anitos, quando estivermos a celebrar, quando estivermos em época de celebrações e de comemorações, este canal também vai fazer parte desse percurso. Vocês querem responder ao meu desafio? Vamos fazer deste canal um sucesso? Fica a pergunta.